Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Nós fazemos o Evangelho, o nosso Evangelho, e gravamos para que você possa fazer o seu Evangelho. E de repente você professa a fé sozinho, aí na sua casa, né? Só você, então você faz o Evangelho conosco. A família de repente se reúne, né, na sala, coloca na TV, pelo YouTube, e faz o Evangelho conosco, às vezes alguma dificuldade para ler em voz alta, ou mesmo explicar o Evangelho, enfim, não tem um livro como o Segue-me que a gente usa, então nós fazemos o Evangelho para estarmos juntos nesse dia especial. Então seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra, um privilégio tê-lo conosco no nosso Evangelho no Lar. Eu sou Fábio Pereira e nós vamos fazer o Evangelho completo. O que é isso? Oração inicial, já separei a minha água aqui, oração inicial, leitura edificante. Nós estamos com o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o título Página do Moço Espírita Cristão. Página do Moço Espírita Cristão. Nós vamos ler e explicar e comentar. Aí na sequência nós vamos para o Evangelho. Caiu hoje o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. E o item que caiu é o homem no mundo. O homem no mundo. E aí nós vamos trazer as explicações para você de um espírito protetor, né? Não tem especificamente quem seria esse espírito protetor, provavelmente espírito protetor de um dos médiuns da época de Kardec. Então a gente vai ler essa explicação, o homem no mundo. Na sequência, a oração final, que aí é a finalização da fluidificação da água. Então eu tenho a minha aqui, você tem a sua aí, e os mentores vão fluidificar a nossa aqui, e os mentores vão fluidificar a sua aí através da sua energia, do seu magnetismo, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que significa isso? Pensar no rosto de Jesus como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos ao Senhor, mestre querido, no intuito de elevar ainda mais o nosso pensamento e de tê-lo em nossa casa, o que será uma grande honra, uma grande felicidade para cada um de nós. O Senhor prometeu, onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria conosco. Então, desde já, muito obrigado pela sua presença. Sendo assim, mestre, gostaríamos de agradecer por tudo que nos aconteceu de bom na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu conosco. Afinal de contas, já foi, já passou, não devemos mais nada, e isso é muito importante. Que bom que conseguimos vencer mais essa etapa, então muito obrigado também. Muito obrigado pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia, pelo desejo que o Senhor tem de que nós alcancemos a sua perfeição o mais prontamente possível, o mais rapidamente possível, com menos percalços possível. Dessa forma, muito obrigado também por ter vindo como Espírito de verdade, através do Espiritismo, nos trazer essas técnicas para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. No quesito pedido, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, o desejo de servir, o desejo de ser útil, para que possamos, então, verdadeiramente ser instrumentos da sua paz. Sabedores, mestre, da sua presença em meio a nós, né? Somos mais de dois reunidos em teu nome, então damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Olha, é muito importante nós entendermos como funciona o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar funciona com a minha evangelização e, por conseguinte, a evangelização daqueles que estão ao meu lado ouvindo o Evangelho. Por isso que tem que ser em voz alta, né? Certa feita perguntaram para Chico Xavier como que faz para se livrar de um obsessor. Obsidiados todos somos, não tem ninguém que não é obsidiado. Obsessão significa uma ação persistente de um espírito sobre outro, quer seja desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado e vice-versa, tá? É
essa ação persistente não significa que eu ceda, mas há uma ação persistente. Isso todos nós passamos. Cedendo ou não, todos nós somos obsidiados. Isso é um fato. E como então perguntaram para Chico Xavier, como que se livra ou se liberta de um obsessor? E o Chico teria respondido: evangelizando o obsessor. E aí a pessoa reiterou: e como eu evangelizo o obsessor? E aí o Chico teria respondido: evangelizando a si mesmo. Então é extremamente importante o Evangelho no lar, porque é uma oportunidade de nós aprendermos, de nós entendermos a moral do Cristo, contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Não estamos à procura do Jesus milagreiro, não estamos à procura do Jesus homem ou Jesus histórico, estamos preocupados com a moral do Cristo, que é o guia e modelo que Deus enviou mais perfeito para nós humanos, né? Para a humanidade, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta é uma palavra só: Jesus. Então, absolutamente cristão, o Espiritismo nos coloca em condições de cumprir aquilo que Jesus fez, de entender aquilo que Jesus fez e principalmente de colocar em prática aquilo que Jesus exemplificou, né? E o Espiritismo nos dá essas técnicas. O Evangelho no lar, portanto, tem essa função de aprendermos essas técnicas para conseguirmos ser cada vez mais cristãos, cada vez mais seguidores do Cristo, para que cada um de nós consiga colocar os pés devidamente nas pegadas do Cristo e trilhar o caminho correto. Eu sempre costumo dizer que Jesus está aqui, no caminho reto. Se eu venho e faço exatamente igual, eu estou no caminho certo. Se eu faço diferente, ou eu sou mais evoluído que Jesus, ou eu estou errado. Ainda dou esse benefício da dúvida, porque tem muita gente orgulhosa que faz diferente, achando que que é o último biscoito ou bolacha do pacote. Normalmente é o mais quebradinho, mais judiado, né? Então, não necessariamente é a melhor coisa. Mas, enfim, o fato é que o Evangelho é para nós um grande norteador de conduta, né? No livro, por exemplo, Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem uma parte do Novo Testamento. Hoje, o item que caiu é página do Moço Espírita Cristão. E tem um trecho, o versículo 12 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo, apóstolo, a Timóteo. Timóteo era um jovem que estava aí na casa dos seus 30, 35 anos, na região onde hoje é a Turquia, e ele era considerado à época jovem para ser um líder cristão, um líder religioso, e enfrentava muitas dificuldades por essa juventude. Perceba, nessa época, 30 a 35 anos, era considerado jovem para ser líder cristão. E poderia enfrentar, como enfrentou Timóteo, muita dificuldade de aceitação, de respeito pelos mais velhos, por conta da sua idade. Nós sabemos que na tradição judaica e também na judaica cristã, durante muito tempo, a ideia de sabedoria só vinha com a idade. E também no Espiritismo se enfrenta muito isso ainda. Me lembro que a primeira vez que fui presidente do centro eu era muito jovem e parecia que eu estava cometendo um grande crime ser presidente do centro tão jovem. E eu brincava que os dinossauros do Espiritismo, né, se sentiam muito ofendidos com o fato de eu ser jovem. Não é uma suposição, era algo que era falado toda hora. Mas você é muito jovem para ser presidente do centro. Como pode ser um jovem assim presidente do centro? Como assim um rapaz tão novo? Então, toda hora a dificuldade enfrentada era primeiro pela jovialidade, né? Que por sorte ainda eu aparentava ser mais novo do que eu realmente era. Então, você imagina, era uma dificuldade bastante grande. Estamos falando isso no final da década de 90, faz pouco tempo. Imagina na época, né, de Timóteo, com 35 anos, 30 a 35 anos, isso foi no ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, e era uma situação bastante complicada. Então Paulo escreveu essa carta encorajando-o a continuar, mas dá umas diretrizes do que fazer. E o trecho que o Emmanuel separou foi: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra,
no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. É extremamente importante o exemplo. Fábio, mas e se a pessoa não seguir o exemplo, enfim, vê o que a gente faz? Bom, aí é a evolução dela. É onde ela alcança. Eu não tenho o direito de não ser o melhor exemplo que eu possa. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. É isso que precisa ser visto. Não exteriormente, mas nos atos do dia a dia, na situação corriqueira do dia a dia. Né? Que eu sou um verdadeiro espírita. Descobri que aquilo é errado, mudo imediatamente e luto todo dia para não voltar a fazer. Perdeu, paciência, vamos lutar de novo. Né? Mas perder com luta é uma coisa. Deixar para depois, aí não, aí está errado. Né? Emmanuel diz: meu amigo da cristandade juvenil, ele fala diretamente para o moço espírita cristão. Meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Esse conselho não é nosso, foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido, há 19 séculos, à altura de quando foi escrito o livro, claro. O apóstolo da gentilidade conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, foi também endereçada a Timóteo e o jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiro de seus padecimentos e renunciações. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. Em razão disso, confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Que ninguém, portanto, te menospreze a juventude, mas não te esqueças de que o direito sem o dever é vocábulo vazio. Ninguém exija sem dar ajudando e sem ensinar aprendendo sempre. Seja, pois, em tua escalada do porvir, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos que procuram no Cristo o alvo de suas aspirações, ideais e sofrimentos. Consagra-te à palavra elevada e consoladora. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Sublima o teu espírito na glória de servir. Os jovens de hoje em dia não gostam muito dessa parte, né? Santifica a fé viva, confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem que deve ser cultivada todos os dias. Conserva a pureza dos teus sentimentos, a fim de que o teu amor seja invariavelmente puro na verdadeira comunhão com a humanidade. Abre as portas de tua alma a tudo que seja útil, nobre, belo e santificante, e de braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz, sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Não podemos esquecer que, independentemente da idade física de cada um de nós temos um pretérito milenar, experiências incríveis e que podem ser muito maiores do que daquelas pessoas que estão encarnadas nesta presente existência há mais tempo do que nós. Claro que a vivência nessa encarnação dá uma sabedoria que muitos jovens não têm. É óbvio, isso é uma coisa simples de perceber, qualquer um de nós consegue verdadeiramente perceber isso. É algo extremamente simples de se ver, desde as respostas que se dá. Quanto mais jovem você é, mais impetuosa é a sua resposta, mais derivada da primeira coisa que vem na sua cabeça do que necessariamente de sabedoria, não é? Então, a bagagem que se tem hoje, a geração, se não me engano, a geração Z, ou é a geração Y é a primeira vez na história da humanidade que é mais estúpida do que a geração anterior. Que sempre a geração posterior, a geração que vem depois, era mais evoluída. É a primeira vez que isso acontece ao contrário, né? Porque estamos numa época de regeneração, de transição planetária, o planeta saindo de provas e expiações para virar planeta de regeneração. Então, evidentemente, muita gente atrasada está
atrasada literalmente, como se fossem repetentes de outros anos escolares, estão tendo suas últimas oportunidades para ver se ficam por aqui ou não, já que quando a Terra passar para a regeneração, nós teremos situações que não serão possíveis de se encontrar para que eu expie minhas faltas. Não que não haverá expiação no mundo de regeneração, haverá expiação no mundo de regeneração, mas uma expiação mais voltada à própria pessoa, em que eu me regenero, e não uma expiação que eu precise sentir na pele determinadas situações que espíritos fracassarão em suas provas. Percebe? Então, essa é a grande dificuldade que vai acontecer no planeta de regeneração, por isso que muita gente não conseguirá ficar nesse planeta e será exilado para um outro planeta, talvez, que é muito comentado em vídeos ultimamente, talvez num planeta chamado Quiron, né? Mas o fato é que não é uma expulsão porque você não serve, mas é porque o planeta não te oferecerá mais, não me oferecerá mais, não nos oferecerá mais condições de evoluir diante da precariedade da nossa própria evolução. Então é nesse sentido. Mas, independentemente disso, nós podemos encontrar e vamos encontrar espíritos extremamente evoluídos que ainda estão na juventude, porque todos passamos pela juventude. Aliás, só chega na idade madura quem passou pela juventude, porque quem morreu antes não chega, né? Então essa que é a grande situação, precisamos analisar os conteúdos. E o Paulo deixa bem claro para Timóteo, e Emmanuel corrobora isso, da importância de dar exemplo na palavra, no jeito de falar, no trato, como eu trato e lido com as pessoas, com os fatos, na caridade, que é o objetivo primário da nossa evolução e da nossa estada aqui nesse planeta, que é exercitar a caridade, que a caridade é o único antídoto, ou pelo menos é a única, vou trocar antídoto por remédio, é o único remédio para nos curar do egoísmo, é a caridade. No espírito, exemplo no espírito, ou seja, na forma de me conduzir, de tratar as pessoas, de viver a minha vida, na fé, não sendo o cara chato, mas sendo cumpridores dos deveres cristãos, no nosso caso, e na pureza. Quando sim, sim, quando não, não. O que for fora disso é do maligno, como diz Jesus. E essa ideia de sermos o mais autênticos possível, o mais puro possível, é a ideia que o Cristo disse quando comparou o reino dos céus àqueles que se assemelham às crianças na pureza de coração, na forma de ver a vida, que seriam os merecedores desse local. Então, essa ideia de pureza que Paulo reforça para Timóteo, e Emmanuel diz isso para nós espíritas, né? Que a ideia é nós sermos exemplos na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Nós temos que ser semelhantes o mais próximo que nós conseguirmos, até termos condições de sermos mais próximos ainda daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus explicou, daquilo que Jesus exemplificou. Esse é o caminho. Fábio, mas é tão complicado ser igual a Jesus nos tempos modernos porque falta conhecimento espírita. Eu sempre costumo dizer que quando nós pegamos e lemos a Bíblia sem o conhecimento espírita e nós vemos aquela forma que Jesus se comportava, parece uma coisa tão distante de nós e parece uma baboseira assim sem tamanho. Daí a quantidade exorbitante de ateus, agnósticos e rebeldinhos sem causa que existe por aí. O problema é que, verdadeiramente, por que é que eu vou oferecer? Qual é o objetivo? Qual é o que me faria oferecer a outra face se alguém me batesse numa face? Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Ou seja, não revida. Não revida, segue seu caminho. Não revida. Não vai ficar discutindo, não revida. Segue a sua vida, porque faz parte da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O primeiro passo do perdão é não revidar. Então não revida. Segue seu caminho. Quem de nós consegue isso? Alguns sim, outros ainda não. Outros
lutam uma barbaridade, às vezes ganham, às vezes perdem nessa luta interna e reagem às vezes não. É um sinal de evolução, é um sinal de ser espírita, que é domar as más inclinações, lutar com todas as forças para domar as más inclinações. Então faz parte do espírita, sendo jovem ou sendo mais velho. A ideia é respirar antes de agir. Se nós conseguirmos isso, a gente vai dar um grande passo. Então, perceba que a ideia de oferecer a outra face é para que eu evolua, para que eu dê o primeiro passo do perdão, que é efetivamente caridade, não é? Olha que espetáculo que é eu entender que eu faço isso não para merecer o céu, mas porque eu preciso evoluir. Que eu faço isso porque eu preciso, de alguma forma, sair desse estágio que eu me encontro, materializado, para um estado mais espiritualizado. É essa linha. Não é para eu ganhar um céu ou alguma coisa assim, porque eu nem sei se existe. Não existe céu, tá? Estou falando na concepção de quem não conhece o Espiritismo. E aí, será que tem? Será que não tem? Aí eu vejo esses vídeos na internet, rede social, as pessoas comentando que é tão bonito hoje. Até via um vídeo do professor Leandro Carnal sobre os, aspas, pecados capitais, e ele fala de como nós, seres humanos, somos extremamente orgulhosos, temos um orgulho, né? Como dizem os mais jovens, temos maior orgulho, nem falam maior, temos maior orgulho de falar, você tem ali uma picanha, eu como mesmo, que é o pecado da gula, por exemplo, né? E é uma situação, eu bebi todas, nossa, eu saí mesmo, nossa, eu comeria 200 desse aí. Só na inveja que o carnal separa um pouquinho, que ele diz que é um pecado que a gente esconde, que a gente tem vergonha, então a gente não admite que é, né? Eu vou até trocar que está invejoso, porque evoluindo a gente perde a inveja, né? Então perceba que nós estamos num período em que errar parece que é normal, que é descolado, que é bonito, que é assim mesmo, tanto que nós vamos ver pessoas extremamente consideradas mau exemplo e até anticristãs, que têm grande espaço na mídia, que mostram falta de educação, falta de bom senso, falta de cultura, falta de pureza, falta de caridade, falta de fé, que tem grande espaço na mídia e é aplaudida de pé por pessoas tão ignorantes quanto, né? E aí forma aquela ideia de massa diante do aparentemente bonito de ser, que vai custar caro, porque as leis divinas são imutáveis. E Fábio, mas eu não acredito nisso. Não muda nada se acreditar ou não. Você pode não acreditar na força da gravidade, que é algo que não dá para ver. Ninguém vê a força da gravidade, não tem como ver a força da gravidade. E, no entanto, ela existe. A gente sabe que ela existe pelos efeitos. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo exatamente isso, né? Então quer dizer que você acredita que existe um homem invisível, que tudo vê, que tudo sabe e que fica cuidando de tudo e decidindo se você vai para o céu, se você vai para o inferno? Não parece uma coisa bastante estranha? E a resposta que eu dei foi justamente essa. Eu falei, olha, eu acredito também que existe uma força que puxa tudo para baixo, uma força que segura a Terra rodando em volta do Sol, uma força que segura a Lua rodando em torno da Terra, embora ela esteja se afastando 3,2 centímetros por ano, mas que está ali em volta da Terra, que tudo que cai, cai para baixo, no nosso ponto de vista, rumo no sentido núcleo da Terra, e que eu nunca vi, mas eu sei que existe. E a pessoa caiu na bobagem de dizer, mas a gravidade tem como provar pelos efeitos. E eu disse, Deus também. Inclusive a sua inteligência e o seu raciocínio é uma prova inconteste de que o seu cérebro foi criado por uma inteligência superior e não pelo acaso, que simplesmente as células se juntaram e você tem essa inteligência que você tem, inclusive com livre-arbítrio para
duvidar da existência do autor do seu cérebro, do criador do seu cérebro. Foi uma conversa que foi minguando e mudamos para outro assunto. Isso é importante de entender. Nós espíritas precisamos entender que, com o conhecimento espiritual, com o conhecimento do plano espiritual, com as técnicas que o Espiritismo nos dá, nós conseguimos colocar em prática o que Jesus disse. Aliás, o que Jesus disse nos parece absolutamente coerente com o conhecimento espiritual. Sem o conhecimento espírita, fica difícil, parecem historinhas que a gente conta para a criança antes de dormir, né? Enfim, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que começa com amai os vossos inimigos, que é muito difícil, né? Que no capítulo 17, inclusive, que nós vamos encontrar a citação que eu disse agora há pouco, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. No capítulo 17, assinado por um espírito protetor, numa psicografia de 1863, esse espírito protetor diz o seguinte no item O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais em uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não vou ficar rezando a vida inteira, frequentando o centro 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes por semana, achando que minha vida vai ser fora das leis da natureza, fora da colheita daquilo que eu plantei, fora das vicissitudes inerentes ou características da matéria, características do mundo que nós vivemos. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens, humanidade, né? Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa sacrificar, que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de características opostas, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, cara de beato com sono. Oh, Senhor! Vai fazer oração no centro. Senhor Jesus, Divino Mestre. Você fala assim todo dia? Se você não fala assim todo dia, não faz essas bobagens. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Elevando sempre o pensamento, sempre estando em contato, fazendo as coisas edificantes. Todo mundo está fazendo isso, Fábio. O que é certo continua certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado.
Um eremita, por exemplo, vivendo no alto da montanha, ele vai fazer caridade com quem? Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo, oportunidade de praticar a caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, espíritos, né? Para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não precisa fazer como Francisco de Assis, por exemplo, que se martirizava, dormia nas cinzas, batia no seu corpo, enfim, precisa fazer ter aquela cara de judiado, de que, né, de jejum todo dia. Não é para isso. Não, não. Não, ainda uma vez vos dizemos. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que vos possa ofender ou fazer-se velho semelhante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A ideia é: está no mundo, seja no mundo. Ah, Fábio, eu gosto de cinema. Vai no cinema e assiste. Eleva o pensamento antes de sair, depois que saiu, deixa o filme lá, faz esse exercício. Não traga para a sua vida ser daquela forma, a não ser que você está assistindo o Nosso Lar, por exemplo. É interessante aprender, né? Entender. É uma ficção, vê aquilo, é uma ficção legal, se diverte, dá risada, fica tenso, gosta de terror, veja o terror, então não tem problema. O que tem problema é o depois. O que tem problema é o antes, né? Então vamos fazer aquilo que as pessoas no mundo fazem, vamos fazer. Ah, eu adoro ir em restaurante, então vai em restaurante. Ah, eu adoro ir no barzinho no final do dia, fazer o tal do happy hour. Vá e faz. Não beba bebida alcoólica para não te fazer mal, para não ser vampirizado. Higieniza o pensamento antes de entrar, tenha uma atitude edificante lá dentro. Quando sair de lá, deixa o bar lá. Eleva o seu pensamento. Modifica o seu padrão vibratório um pouco mais para cima, embora já tenha mantido elevado lá dentro. É gostoso sair com os amigos? É gostoso sair com os amigos. Falar mal dos outros não é certo. É gostoso falar mal dos outros? É gostoso falar mal dos outros, mas não fale. Começou a falar mal, muda de assunto. Ah, eu preciso beber para ser divertido. Não, você tem um problema sério, vai se tratar. Bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga não é legal. Então não use. Ah, Fábio, mas nós fazemos almoços espíritas porque é muito importante, o centro tem que se manter. Então, eu concordo plenamente. Fui presidente do centro durante muitos anos. Ah, mas se não puser cerveja no almoço, então as pessoas não vão. E façamos com menos pessoas. Absurdo. Absurdo ganhar dinheiro numa situação dessa. E há pessoas que fazem eventos do centro, almoços, por exemplo, regados a bebida alcoólica dentro do centro, que é pior ainda. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: ah, isso daí com certeza é de tal religião, porque olha como ele se veste. É exterior. Ah, fulano faz questão de falar: você bebe? Não, não bebo, sou evangélico. Tá, qual a necessidade de falar que é evangélico? Não, não bebo porque faz mal. Como se fosse alguma qualidade ser evangélico. Não que não tenha qualidades evangélicas, mas estou dizendo nesse exemplo. Não bebo porque não bebo. Nossa, eu não vou ser convidado para lugar nenhum, Fábio. Quem vai me chamar para festa se eu não bebo? Se eu não como carne? Ou se eu não me fantasio? Ah, tem festa junina, tem que fantasiar. Eu não gosto, não vão me chamar. Não vá, ué. Vá, tem tantos outros lugares para ir. Crie o seu próprio grupo de pessoas com afinidade com você. Vai, vou viver numa bolha. Viva!
Mas no dia a dia você vai ter que trabalhar, e quando for trabalhar, seja o espírita lá, dê exemplo da sua palavra, do seu trato, da caridade, no espírito, na fé, na pureza. Viva no mundo sem ser do mundo. É isso que Jesus quis dizer. Fábio, mas é muito difícil. Não, sério? Eu acho que é difícil. Há quantos séculos a gente vive no mundo sem dar bola para o plano espiritual? Agora a gente quer fazer diferente, vai dar trabalho realmente. Mas dá. Tudo é treino. Tudo é treino. O Espiritismo nos dá técnicas para nós treinarmos. E o curioso é que o Espiritismo nos dá as técnicas, eu falo isso há muitos anos. O curioso é que o Espiritismo nos dá as técnicas para nós treinarmos. E essas técnicas vêm de Paulo, 2000 anos. Vêm de Jesus, 2000 anos. Vêm de Moisés, muito mais de 2000 anos. Vem de Sócrates, 2400 anos. Curioso isso, né? Vem dos apóstolos, 2000 anos. Curioso isso, né? Mas basicamente de Jesus, 2000 anos. Estava tudo aí, nós não aproveitamos. Agora está de uma forma que a gente entende um pouco melhor. É como se Jesus tivesse olhado e falado assim: ei, essa molecada não vai. Nossa. Deixa eu fazer um questionário para eles aqui, eles vão estudar o questionário. Lembra, você que é mais velho, você que tem mais de 50, como eu, você fazia a prova com questionário, fala a verdade. O professor falava, vamos fazer um questionário. Ele fazia 20 questões, né, de perguntas e respostas, aí você respondia ali, ele corrigia, e o que ia cair na prova estava no questionário. Aí, ó, decorar questionário, né? Decorar o questionário para poder responder. E aí tinham professores que davam só... como é que chama quando tem duas, três alternativas? Alternativa, né? E a outra que tem que escrever é dissertativa, é isso. Tem professores que davam as alternativas, então, como se fosse a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Resposta A, Fábio Pereira. Resposta B, Jesus. Resposta D, Barrabás. C, Barrabás. Resposta D, nenhuma das alternativas. Então, se você decorou o questionário, qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade, você vai lá e marca Jesus, né? A dissertativa era um pouco mais complicada, mas eram os professores que queriam testar mais a gente, né? Aí ele vai escrever: descreva o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra. Aí você fica: eu sei que é Jesus. Não, Jesus morreu com 33 anos, mais ou menos, né? Ali e tal, tem um erro de calendário, mas enfim, morreu com 33 anos, e não sei o que e tal, nasceu em Nazaré, né? Foi crucificado, o ser mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Deus mostrou para nós: olha, é assim que age, toda vez que você for agir, age igual ele, e segue esse cara, porque você vai chegar até mim. Tá respondido também, não tá? Nós espíritas, nós temos alternativas para marcar o xizinho, é muito mais fácil, porque tem esse monte de técnica. Só o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, perguntas e respostas, mais as explicações de Kardec, mais as questões que tem A e B, né? 700A, 700B, um exemplo assim, né? Mais a introdução, mais a conclusão. É um verdadeiro manual ali. E a moral cristã toda resumida aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Não mostrei. Aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Dá pra gente estudar legal, decorar isso aqui, colocar em prática na prova. É isso. Sou Fábio Pereira e a gente se vê na próxima quarta-feira. Não sem antes frutificar a água que eu estava esquecendo. Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, Seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os guias espirituais, mentores que nos acompanham, Seu Calixto, Dona Zélia, Seu João Leão Pita, Seu Joaquim, Seu Romeu, Seu Alexandre, Doutor Agripino e demais não nomeados, nosso querido amigo Seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, Seu Bezerra de Menezes, Seu Allan Kardec, Seu Agostinho,
Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas técnicas. Muito obrigado pela paciência, né, de estar ali ensinando de novo, e 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 nos dando oportunidades e outra, e outra, e outra, até que consigamos seguir o Senhor, até que consigamos imitá-lo. Vamos pedir mais um pouquinho, Senhor Jesus, e nosso pedido agora é para que o Senhor nos ajude a fluidificar finalmente essa água, utilizando o nosso magnetismo, e cada um de nós agora vai dizer ou vai pensar nas pessoas que gostaríamos que recebessem os eflúvios necessários para refazimento do corpo físico e do corpo espiritual, contentes da água, claro. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença, mas principalmente pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós e por não ter desistido da gente. Muito obrigado. Dessa forma, então, Mestre, com a sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Agora sim, beijo para você que fica. Até quarta. Tchau.